A gente já começa o dia recebendo aí uma dose maravilhosa de bom ânimo. Como o Cássio diz para a gente faz a diferença no lar, né? Então a gente já começa o dia na disposição total, no bom ânimo, e a gente espera que esse bom ânimo fique não só até às 17 horas, ele seja estendido para onde a gente estiver. E nessa emoção total de muito bom ânimo, muita disposição, a gente vai começar aqui a fazer uma projeção de um convite para vocês. Primeiro temos a prece, né, Karina? A prece não foi feita. Já foi feito assim, eu fiz, né? Você fez durante Fez. Não, ele fez. Tá bom. Então, Desculpa. não, mas qualquer coisa puxa a orelha. É bom, gente, porque a gente já faz o clima de família também no evento, que tem que ser assim para funcionar. Tem que ser família. Então, aí a gente volta à mudança do script e emoção total. A gente vai para aquele convite, porque eu quero que todo mundo se sinta bastante convidado. Vou pedir aí a participação especial do meu amigo Anderson. Deixa eu só fazer uma pequena coisa aqui que eu... Peraí, pronto, participação especial. É Ricardo, né? Isso. Boa tarde a todos. Isso. Então, nós estamos no 10º encontro da família, né? E o tema desse nosso encontro é Vão e espalhe o Evangelho a todas as pessoas, o que inclui as pessoas da nossa casa. E o objetivo que nós traçamos para esse ano é despertar, né, para as diversas formas da vivência do Evangelho no lar. Então, não apenas o que nós às vezes imaginamos do culto do Evangelho, da prece, mas vamos encontrar durante o nosso encontro essas diversas formas de vivência. E começamos com esse convite do Espírito Constantino. Esse convite está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 2, capítulo 20, né? Item 2. Espírito protetor, né? É o Constantino, e isso aconteceu lá em Bordeaux, 1863. E diz assim para nós o convite: Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa experiência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, que a nossa vida, que a nossa caminhada, né, seja correspondente a esse convite de estar na vinha do Senhor. E vamos seguindo aí com nossos trabalhos. Karina? Liga o som. Liga o... Desligou. Pronto. Muito bem, agora que a gente vai passar aqui para vocês. Cadê? Pronto. Pronto. Pede aí que vocês prestem bastante atenção. No vídeo que a gente vai estar exibindo, ele é bem curtinho.
Ela riu. Ela riu. Ela viu quando eu digitei meu nome. E ela deu o maior sorriso. Pode botar o meu. Pode? Só que eu não participo do evento. Chegamos no nosso encontro da família. Anderson, meu amigo, você está aí? Aí, Anderson. Está aí. Anderson. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Então, nós vimos agora um vídeo, né, apresentando várias imagens, né, várias situações, algumas com coisas boas, algumas outras nem tanto, mas a gente tem certeza que para tudo tem uma solução, né, para tudo tem uma saída, que nada é impossível, é trabalhoso, né, difícil, e exige mais trabalho, mais empenho da nossa parte. E a gente vê que para isso tudo existe um remédio, né? Existe uma solução, que é o Evangelho, que tudo que a gente pode fazer para mudar, para nos mudarmos internamente, para a gente mudar a sociedade, tudo ali está no Evangelho, nas leis morais. E, e esse Evangelho que a gente tem que utilizar onde? É o nosso lar, principalmente, na evangelização da nossa família, no nosso centro, nas reuniões de apoio à família, nas reuniões da infância, da mocidade, dos responsáveis. E é assim, dessa forma que a gente vai mudando o panorama do mundo. A gente vai mudando nós primeiros internamente, e aí depois a gente vai mudando o nosso lar, e aí a gente vai mudando aos poucos, né? Vai o nosso convívio com os nossos vizinhos, com as pessoas que a gente trata no cotidiano, no trabalho, ou na faculdade, na escola, nos meios onde a gente vive, até abranger toda a sociedade de uma forma geral. Mas a mudança tem que começar por nós, primeiramente. Muito bom. A gente já sabe aí de um remédio, mas agora a gente vai fazer um bate-papo, né, para ficar com aquela cara de família. Nós vamos nos dividir. A gente vai conversar um pouco dessas aplicações desses remédios. Mas a nossa divisão, nós temos 3 temas. Esses 3 temas, para facilitar, eu vou até colocar aqui no chat, tá? Qualidade do diálogo nos relacionamentos, como tornar a experiência doméstica mais proveitosa e a evangelização da família. O item B, como tornar a experiência mais proveitosa, ele vai ficar nessa sala. Mas vocês vão perceber, se vocês clicarem aqui embaixo, salas simultâneas, eu até abri aqui agora, vocês vão ver as 2 salinhas, diálogo no relacionamento e evangelização da família. Quem escolher diálogo no relacionamento ou evangelização da família, é só clicar no quadradinho azul que está escrito ingressar. E aí Ou você... join. Tem também escrito ou join. join, isso, em inglês, tá? Então vai ser os 2.
Ah, mas eu gostaria de ficar em como tornar a experiência doméstica mais proveitosa. Aí eu vou ficar aqui nessa sala. Eu gostaria de ir para o diálogo no relacionamento, mas eu não consegui fazer isso, não tem problema. A gente vai levar você para lá. Então, todo mundo vai para o lugar que quiser. Então, agora eu vou pedir a vocês, para quem quiser ir já para diálogo no relacionamento, evangelização da família, olha aqui embaixo na salinha simultânea e clique no Join ou no Ingressar azulzinho. Qualquer dúvida, pode desligar o microfone, perguntar para a gente, que a gente... Olá, tudo bem? Tudo bem, Aline? Oi, Ricardo, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Vamos esperar os outros chegarem. Vamos. Beth já entrou também, o Valfredo também. Esperar um pouquinho para ver como é que ficou essa divisão, se vem mais alguém. Sim. Você é de que casa espírita, Aline? Centro Espírita Miguel. Ah, Miguel. E você, Valfredo, abre seu vídeo e o áudio para a gente conversar. Mateus, coisa boa. Bem-vindo, Mateus, a essa sala. Abre seu vídeo, seu áudio. Alfredo, que bom te ver. Olá, Ricardo. Vou abrir aqui. Aldinha! Bem-vinda, Alda. As pessoas ainda estão fazendo as escolhas lá. Ainda faltam 12 pessoas, não é isso? Eu já não consigo mais ver a sala principal. Não, a principal não, mas tem um número aqui embaixo da minha tela mostrando 11 participantes ainda não escolheram. É, Talvez porque tenham ficado lá na sala também, né? talvez. E que não souberam trocar. E acho que isso é a reunião de DLG. Quase, Não, Alda, quase. Temos quase. aqui a Aline e o Valfredo. Valfredo, você é de que casa? Bota o som para a gente ouvir. Sabe ligar? Clica na tela e vai aparecer som. Ativar mudo ou desativar? Eu consigo desativar, deixa eu ver aqui. Consegue? Não sei. Não, eu consigo dizer para ele fazer, mas não consigo fazer por ele, não. Valfredo, escuta, Valfredo, você está sem voz para nós. Você tem que clicar. Você está no celular? Faz assim se estiver no celular, ou assim se não estiver. Sheila. Bem-vinda. Bem-vinda. Valfredo, você está no celular? Faz assim, se tiver. Eu não estou ouvindo você. Valfredo, na barra lá do computador tem um símbolo de um microfone. Tá? Vai com a setinha do mouse até embaixo, vai aparecer o símbolo do microfone. Aí você clica lá e desmarca, tem uma barra vermelha sobre ele, clica em cima dele para a barra vermelha sair. É importante você conseguir para a gente poder trocar. Senão você vai ficar só escutando a gente. Você está no computador?
Faz assim, eu não consigo ouvir você. Ele disse que estava. Ah, é? É. Mexe com o mouse que você vai ver escrito assim, do lado esquerdo da tua tela, está escrito assim, mute. Bem na esquerda, tem um símbolo de um microfone escrito mute. Clica nisso. À esquerda embaixo, lá no rodapé. Lá no rodapé, lá esquerdo. embaixo. Tem não? No seu caso, estará um mute escrito. Abriu. Clica. Abriu. Muito bom. Conseguiu. Fala aí. O quê? Muito bem, conseguiu. Você é de que casa espírita? Eu tive que entrar e sair de novo, porque apareceu um monte de coisa aqui na tela que não tinha nada a ver, né? Inclusive em inglês. E aí eu estou aqui tentando traduzir e eu digo, vou desligar e vou ligar de novo. Aí deu certo. Que bom que deu certo. Hein? Qual é a sua casa espírita, Valfredo? Espírita Miguel. Ah, é do Miguel também, junto com a Aline. Então, nós temos DLV, que é essa parte, sem ser a Aline e você, o resto é tudo do DLV. Leila, Matheus, Alda, eu e Ricardo, somos lá do Deus, Luz e Verdade, no Encantado. O Miguel é uma casa muito querida para nós. Muito, muito querida. Nossa. DLV é o quê? Deus, Luz e Verdade. Ah. Fica na Rua Pernambuco, no Encantado. Deixa-me fazer uma pergunta para vocês, antes da gente continuar. Eu liguei a gravação e estou gravando essa reunião toda. Eu queria saber de vocês se eu posso depois colocar disponível no grupo, ou talvez em rede social. Alguém se opõe? Não? Eu não. Tá Autorizado. Então tá bom. Beleza. Então vamos lá, que a gente acabou atrasando um pouquinho aí. Você coloca aí, o que eu coloco, Ricardo? Coloca você, por favor. Peraí. Nós vamos ler um texto agora e vamos conversar sobre esse texto, trazendo para o tema desse subgrupo, tá? Que é a questão do diálogo, a melhora dos relacionamentos na família. Todo mundo consegue ler? Sim. Sim. Sim? Beleza. Então, qual é o nosso objetivo? Nós vamos ler o texto e depois nós vamos descobrir dentro dele quais as falas, né, os parágrafos que têm relação com o nosso tema, que é a qualidade do diálogo nos relacionamentos. Tá bom? E aí nós podemos falar também da nossa vida prática, né? E uma coisa importante aqui para vocês saberem, né? Esse texto é de André Luiz, e André Luiz traz dicas muito do dia a dia para a gente, tá? Muito do cotidiano mesmo. O livro é maravilhoso. Tá vendo a TV? Então, vamos lá. Alguém quer ler? Vou ler então, hein? Experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura.
o trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Então, como o Ricardo lembrou, é do livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, vamos lá. O nosso item, qualidade do diálogo nos relacionamentos. Então, vamos conversar sobre cada frase, e se a gente achar que ela tem alguma coisa a ver com diálogo, a gente sinaliza, tá? Quem quer falar sobre essa primeira frase aqui? Eu posso falar, porque, na verdade, eu achei que todas elas têm a ver com o diálogo. Ótimo! Assim, não posso tirar nenhuma. Ótimo! Com certeza, a ordem, trabalho, caridade, benevolência e compreensão começam dentro de casa. Existe até aí uma grande maioria que acha que a educação tem que ser feita na escola, porque isso aí é educar, né? Primeiro, você tem também que se educar para poder educar o outro, né? Porque senão a gente fica achando que o outro tem que se educar, às vezes eu não estou educada, né? Então eu tenho que me olhar para ver como é que eu vou fazer para dar uma ordem, ter ordem na minha casa, nos diálogos, na conversa, né? Eu não posso exigir do outro aquilo que nem eu estou oferecendo. Então eu acho que é por aí. Beleza. Mais alguém quer falar? Eu vou só falar uma coisa rápida. Todos esses itens, né, se diz aí que a compreensão começa dentro de casa. Mas a família é uma coisa em que é muito difícil alguém se estabelecer como o que efetivamente irá conduzir a base comportamental dessa família. Até porque muitos que se julgam capazes de fazer isso, e o fazem às vezes atribuladamente, né? Eles não têm, assim, não têm meios de efetivamente mostrar para aquelas pessoas que elas têm um conhecimento suficiente para fazer com que todos, ou a sua grande maioria, se beneficie de ensinamentos que, acaso, ele venha a dar, né? Eu falo isso até por prática de vida. É isso aí. Nem sempre nós estamos preparados para passar alguma coisa de mais instrutivo para os outros. É verdade, eu concordo com você, por isso que a gente estuda. Por isso que a gente está aqui, para aprender a fazer isso. Porque mas outros também não querem aceitar. Às vezes você tem consciência do melhor caminho a tomar e quer passar isso, e muitos se revoltam e não aceitam. Sim. Esse texto tem um parágrafo que fala o que você está falando. É mais lá para baixo, que tem a ver com esse assunto que você está falando. Quando nós chegarmos lá, a gente pode voltar a esse ponto que você está colocando, que eu acho que vai te responder. Tá. Ou vai ajudar a gente a pensar mais sobre o assunto. Isso. Então, vamos lá. Mais um, então. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse primeiro? Tranquilo?
Então, vamos lá. Vocês podem falar a qualquer hora, tá? É só levantar a mãozinha. Se não souber levantar a mãozinha através do aparelho, levanta-se a mãozinha que a gente olha. Tá? Eu estou vendo todo mundo, então dá para ver. Então, ó, a parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Fala aí, Alda. Sheila está rindo aí. Não, Sim. pode falar, Alda, eu já falei. Mas se deixar, eu vou falando. Infelizmente, eu sei, você não vai parar, né, Sheila? Mas é bom, é bom. Infelizmente, muitos se acham num cativeiro, porque nem sempre fazem o que eles querem. As pessoas não aprendem muitas vezes a trocar, querem só ser beneficiadas nessa panela chamada família, chamado lar, né? Acho que depende muito de a gente realmente repensar e tentar ser benevolente nessa hora. Acabei. Pode passar para a próxima. Fala, Matheus. Eu gostei muito dessa frase, né? Porque ela diz que a grande diferença entre uma família onde prega mais a aproximação, né, e a família que prega o cativeiro, porque, assim, não prega, mas muitas vezes a gente se vê em relação familiar e muitas vezes a gente fica com medo eu como jovem, né, eu sei muito que é isso, porque muitas vezes a gente fica com medo de falar certas coisas para os nossos pais e com o tempo eu fui aprendendo que não é bem assim, né, a gente deve fazer uma relação de amizade, não uma relação de hierarquia, mas uma relação de amizade com respeito, né, que muitas vezes isso acaba se confundindo entre a diferença do respeito e hierarquia. Não é, por exemplo, faz o que eu mando, pronto e acabou. Muitas vezes é assim que é o melhor para o jovem, né? Só que muitas vezes a gente fica com aquela nossa dúvida, né, de por que eu estou fazendo isso? Só porque eu fui mandado, né? Então eu acho que essa relação da aproximação que faz toda a diferença, né? Onde a gente consiga ser explicado e a gente consiga, assim, de fato entender alguma coisa. Adorei isso, Matheus. Adorei. Muito bom ter um jovem no grupo, porque é uma visão diferente, né? Que a gente sempre vê como o adulto, né? Nessa relação invertida aí que o Matheus está colocando. O adulto dá as ordens, espera ser obedecido. E essa ideia que ele colocou aí, né, da parentela fazer a aproximação e não ser apenas uma coisa de comando, mas uma coisa de respeito, né? Não hierarquia, mas o respeito. Isso é muito importante mesmo. Que o respeito tem que acontecer em qualquer nível. Sim. Família, amigos, e dentro da família, quando há o respeito, esse campo de aproximação, ele se aproxima mais ainda, né? Fica muito bom. Eu adorei. Tem mais jovens nos nossos grupos, hein, Ricardo? Muito bom. Mais alguém quer falar? A Aline quer falar alguma coisa? Ou deixa para depois? Fala, Aldinha. Tá bem, Aline? Seguinte, essa posição que o Matheus falou, ela é bem interessante. Existe um oposto. Quando o idoso fica muito idoso, que acaba se sentindo no cativeiro e simplesmente mandado. Também. E é muito triste ver esse idoso calando e sofrendo sem falar. Boa lembrança. E, mais uma vez, se há o respeito, isso não vai acontecer. Sim. Mas, às vezes, os filhos não percebem. Não, acho que os pais viraram bebês. É isso mesmo. E muitas vezes são eles que têm muito o que ensinar, né? Na maioria das vezes. Quem tem a ensinar? Os idosos. Os idosos. Os idosos, sim. Mas os jovens também ensinam, por isso é importante essa troca, essa aproximação, que a gente aprende com os jovens, o jovem aprende com a gente. Isso precisa existir, porque isso é evolução, né? Mais um. Tem a ver com o diálogo isso aqui? O que vocês acham? Claro. Tem a ver com o diálogo? Todo mundo concorda? Com certeza. Todo mundo concorda? Posso fazer assim? Pode. Por mim, pode. Beleza. Então, vamos lá. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim
de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Nossa! Isso é um processo até de educação, né? Tem aquele ditado antigo, é meio grosseiro, mas é muito, muito verdadeiro, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Quando um está falando, o outro tem que escutar, tem que abaixar para poder ouvir. Então, interromper alguém que está falando é muito desagradável. Possamos escutar... Mas isso não acontece na casa deles, não. Isso é só teoria. Só na minha, né? Só na minha casa que isso acontece. Todo mundo concorda? E aí, isso tem a ver com diálogo? Claro. Tem? Tem tudo a ver com diálogo. Tudo a ver com diálogo. Está falando aqui exatamente o que a gente acabou de comentar da frase acima, né? Do respeito, de ouvir, de dar espaço para a pessoa falar, de aprender, quando fala ali, né? Possamos escutar com segurança as aulas da vida. Eu fiquei pensando justamente nessas experiências que os idosos têm a passar, né? A gente permitir que isso aconteça, que esse diálogo aconteça. Tem uma coisa também importante nessa frase, é que muitas vezes nós estamos ouvindo com a ideia de replicar, de responder, e não com a ideia de compreender o que está sendo dito, o que está se passando dentro da pessoa que está trazendo aquela informação. Como muitas vezes nós estamos ouvindo com a ideia de responder, assim que a gente já faz uma avaliação, né, um julgamento sobre o que a pessoa está dizendo, já começamos a falar atropelando a pessoa e não deixando que ela termine o que ela estava querendo dizer. Quando a gente ouve com a ideia de compreender, um dos primeiros princípios disso é que se ouça tudo primeiro, né? Deixe que a pessoa fale tudo que ela tem que falar. E aí, se a nossa intenção é de compreender, a nossa fala vai ser no sentido de tirar as nossas dúvidas com relação ao que ela havia dito, para ter a certeza que a nossa compreensão foi correta, né? E checar também as razões por detrás daquilo que a pessoa está trazendo, está falando. Porque muitas vezes a pessoa fala alguma coisa para testar se ela pode falar algo mais profundo. Se ela não percebe receptividade na primeira fala, né, no primeiro ensaio dela de trazer um assunto, ela vai se calar, não vai abordar o que está mais lá dentro dela. Mas se ela percebe que há essa receptividade, que a pessoa realmente está disposta a ouvir, ela vai contar coisas que muitas vezes estão lá bem quietinha dentro dela, que ela está incomodando muito essa pessoa, que ela quer botar para fora, mas que ela quer ser compreendida. Ela não quer receber uma bronca, não quer receber uma resposta simplória, né, dessas questões que às vezes as pessoas encontram soluções fáceis para os problemas dos outros, mas que são soluções que muitas vezes não se aplicam à realidade daquela pessoa, né? Não só no contexto material, mas no contexto emocional daquela pessoa, né? Então, essa questão da gente ouvir, né? Aí colocou a mesa doméstica, mas pode ser em qualquer momento da vida em família, né? Ouvir tudo que a pessoa tem, a fim de que nós possamos aprender com a aula da vida, porque muitas vezes tem ali vários bons ensinamentos para nós também. Vocês concordam com o que eu falei? Vocês discordam? Sim. Sim. Eu concordo até agora com o que vocês falam, mas a mim passa a ideia de que existe um único ser para conduzir a educação. Eu acho que o diálogo tem que haver. Primeiro, se está se tratando de uma família estruturada, tem pai, mãe e filhos, né? Em princípio. Então, eu acho que precisa, primeiro, ter o diálogo entre os pais, para que eles formem uma ideia única de como irá conduzir a educação dos filhos, né?
E, inclusive, isso facilita na hora em que estiverem à mesa, ou de alguma forma reunidos para passarem ensinamentos para os filhos, em função até, às vezes, de fatos que venham ocorrendo regularmente entre eles. É preciso que os dois, não é que você vai pensar um igual ao outro, mas tem que chegar a uma conclusão de que o caminho tem que ser um só, né? Para um não ficar desautorizando o outro na hora das falas, das orientações, porque isso quebra aquele clima necessário para que os filhos ouçam com atenção o que os pais estão falando. Eles conseguem entender dessa forma que precisam efetivamente obedecer aos pais. Eu falo assim porque antes de eu ter a minha família, que não deu certo, né? Exatamente por isso, porque não havia acordo entre mim e a minha mulher, né? Era muito radical a diferença, né? de visão, de pensamento e tudo. Mas na minha família original, meu pai e minha mãe, meu pai era efetivamente um mentor educacional, né? Mas ele conversava com a minha mãe. Eu me lembro de uma conversa com ele uma vez, ele é minha mãe, e ele falava para minha mãe assim: olha, mulata, eu não quero que você bata nesses meninos. Violência, não. Se você tiver conversa com eles, não chegar a entender o que eles estão pretendendo, ou você não conseguir vencê-los com os seus argumentos, você pare a conversa, vá repensar para que você possa começar numa outra oportunidade. Mas nada de querer resolver tudo na base da surra. Não quero isso, ele falava. E meu pai nunca encostou a mão na gente, mas ele era de diálogo. Os filhos, 3 homens, era até mais fácil. Tinha horas que ele falava com a minha mãe, né? Olha, mulata, não vamos entrar aqui, conversa de homem agora. Porque às vezes era coisa muito séria, não é nem por machismo que ele falava assim. E a minha mãe respeitava, porque depois ele contava a ela o que tinha se passado, né? E eu não fui feliz na educação, tanto que eu, hoje, por sinal, fariam 52 anos que eu teria me casado, né? Eu mandei uma mensagem para minha ex-mulher e tudo mais, falei com ela, porque, na verdade, com a vida difícil que a gente teve, também aprendi muita coisa. Mas ela hoje confessou, me respondeu confessando, que ela, se tivesse mais maturidade, a maturidade que tem hoje, naquela época, ela teria evitado muitas coisas. Mas ela era assim, ela queria competir comigo, né? E aí os filhos ficavam soltos, né? Rodavam para o lugar que mais interessasse a eles. Vamos voltar, Valfredo. A gente tem muitas histórias para contar, só que a gente tem um tempo aqui limitado, né, para a gente poder ler o resto do texto e poder conversar sobre ele. Desculpa, eu ia dizer que o ponto que o Valfredo trouxe é um ótimo ponto, é um ponto de família, né, de questões familiares, ligado à educação dos filhos, né? Isso dá material de estudo assim, muito amplo e muito bom mesmo para se debater. Eu vou acompanhar aqui o que Beth disse, né, da gente percorrer o texto. Não sei se a gente vai ter muito tempo ao final, mas tendo tempo, eu acho que temos que voltar a esse ponto. Eu concordo com você, Valfredo, que o casal tem que entrar em harmonia no que diz respeito à educação dos filhos, né? Tem que estabelecer um acordo para que o diálogo e principalmente, né, o que se autoriza, o que não se autoriza, né, o que se aprova ou não com relação aos filhos seja comum, porque senão vira uma bagunça na cabeça das crianças mesmo. Vamos voltar aqui?
E é importante também lembrar que essa fala, né, o texto, não fala apenas da fala dos pais em relação aos filhos, né, que tem que ter realmente essa conduta, mas também dos pais aprenderem a ouvir os filhos, que é uma coisa que não era muito comum no passado, e hoje em dia está se tornando um pouco mais. Né? Também é bom lembrar isso, que é importante. Então, vamos ao outro. O lar é um ponto de repouso e refazimento. Nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Então, o lar não é só um lugar de móveis, é um ponto de repouso e refazimento. Eu acho lindo isso, gente. Quem quer falar sobre isso? Eu vou falar o seguinte, que é um ponto de repouso e refazimento quando você está nessa busca, né? Muitas vezes, e muitas pessoas, muitas famílias, acham que o lar é para comprar um móvel novo para o Natal, colocar uma mesa belíssima, quando o sentido é outro. Então, isso se perde muito na sociedade em si. Mas, para quem já busca a se conhecer e está na doutrina, mesmo que a sua família, nem todos, sigam a mesma religião, eu acho que pode haver, sim, uma harmonia no seu lar, e aquele local ser um lugar que, quando você entra, você sente paz, você se sente bem, você abraça os seus queridos, né, seus filhos, seus parentes, em qualquer momento que se reúna a família, que é para isso que a gente está aqui, para trocar, mas para trocar com essa visão de que eu não vim aqui para botar uma roupa nova, para o outro ver que eu estou podendo, não é bem por aí. Há pouco tempo, eu também tive uma história de família muito difícil, que eu descobri que todas as minhas primas tinha uma coisa contra mim num almoço que a gente decidiu fazer, que partiu de mim, porque todos os meus familiares, assim, mãe, pai, todo mundo já fez a sua passagem, só sobramos nós, né? Eu falei, poxa, a gente podia se encontrar, não sei o que, fizemos um almoço. Não vou contar a história, porque eu sei que a gente não tem tempo, mas foi muito bom, porque ali eu pude, assim, entendê-las e mostrar para elas que aquela Sheila não existia, nunca existiu. Surgiu de conversas de família, de tio, de tia, de primo, né? E aí elas ficaram, nossa! Então, assim, eu acho que é para isso que a gente tem esse lar, como ponto de repouso e refazimento, porque eu consegui também entender, porque eu tinha, assim, eu sentia que existia um ranço, uma coisinha comigo, mas eu não fazia ideia, né? Então, é hora de trocar figurinhas, né? E dar um abraço, assim, bem amoroso, bem feliz, e saber que a vida é isso, né? Para isso que a gente está aqui, para um amar o outro. É muito bom a gente chegar em casa e ter o prazer de entrar em casa. Ai, que delícia, cheguei em casa. Quando tantas pessoas entram em casa, encontram muito mais problemas, né? Muito bom isso aqui. Isso aqui tem a ver com diálogo, gente? Sim. Da onde que está escrito que tem diálogo aqui? Não podia ver, mostrar. Qualidade do diálogo nos relacionamentos. Para ser um lar de um ponto de repouso e de refazimento, se não tiver diálogo, não tem nada, gente. Um entra, outro sai, um olha no rosto do outro. Para ter isso, tem que ter diálogo. E quem mora sozinho? Eu. Tem diálogo? Olha o meu diálogo aqui com vocês, gente, minha família. Aí não. Porque esse lar aqui, a família, não somos nós. Tem diálogo, sim, quando eu faço culto no lar. Todo mundo concorda que esse texto aqui tem diálogo? Tem a ver com a qualidade do diálogo? Eu também moro sozinho e eu acho que o diálogo comigo mesmo é fundamental. Também. Mas o nosso texto aqui, gente, vamos nos prender ao texto. Esse parágrafo fala de diálogo em família? Eu acho que em família, eu acho que não.
Não, Eu penso que mas ele... como consequência da vivência familiar, fala assim. Como consequência. Fala, Matheus. Fala, Matheus. Fala porque o repouso, ele não é só descansar, né? Não é você chegar e descansar. O repouso é você trabalhar tudo aquilo que te estressa. Porque não é só você pegar e descansar na sua casa. Então, o repouso é você colocar tudo aquilo que te estressa para fora, e eu acho que o lar é o local ideal. E a sua família tem que ser esse seu porto seguro, né? Para você chegar e fazer esse diálogo e repousar, de fato. Não só descansar. Tudo bem. Então, todo mundo concorda que isso aqui tem a ver com diálogo? Deixa eu falar rapidinho sobre esse parágrafo, que diz assim, né? O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis. O André Luiz está nos lembrando que as pessoas são mais importantes que as coisas. Elas vêm antes das coisas. O lar pode ser pobre em móveis, pode não ter quase nada do que você gostaria de ter de utensílios domésticos. Mas se dentro desse lar você encontrar as pessoas que te propiciem, né, essa paz interior, que será esse repouso, né, o refazimento de uma jornada difícil que você teve, alguém com quem você possa conversar de uma maneira gostosa, carinhosa, receber um abraço, um aconchego, então esse lar é o lar que o André Luiz está falando que a gente deve criar dentro da nossa casa. E não brigar porque alguém tirou alguma coisa do lugar, porque alguém deixou alguma coisa fora do lugar, né? Porque aí nós estamos dando mais importância para as coisas do que para as pessoas. Então, eu concordo com vocês que, de uma maneira implícita, André Luiz fala bastante aí sobre o diálogo. Está marcado, então. Eu vou dar uma de advogado do diabo sempre, tá, gente? Para vocês poderem refletir no que a gente está falando. Não só falar, só porque eu perguntei tem a ver. É para refletir. Nosso trabalho aqui é de reflexão sobre família. Tá? Então, quando eu parecer que estou sendo assim meio rígida, é porque a gente precisa, né, pensar. Quem pratica o desperdício não reclame se chegar à penúria. O que André Luiz está nos lembrando aqui? Não gastar demais, né? Não exagerar nos gastos que estão fora daquela possibilidade que nós temos, não é isso? Uhum. O que mais? Tem mais alguma coisa aqui ou é só isso? Pensar sempre no nosso futuro, né? Não reclame se chegar à penúria. Então, a gente desperdiçando, a gente tem que saber que chegará à penúria, né? Então, a gente tem que controlar nossos gastos no momento, pensando no nosso futuro. Isso aí. Tem a ver com diálogo? Acho que não. Nem todos vão ter a ver, não, tá, gente? Já vou avisando. Como a gente viu esse primeiro aqui não falava. Aqui, o que vocês acham? Não? Eu acho que não. Todo mundo está fazendo carinho, então deixa ele lá. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. O que isso significa? A Aline está muito quieta, Aline. Não, eu acho que tem a ver essa frase, benditos, quando se dedicam a viver sem incomodar os outros, fala do que a gente já falou um pouco lá em cima, né? Volta um pouco nesse ponto do diálogo mesmo, porque, assim, a gente está aqui para ajudar e não para incomodar, né? A gente deveria estar auxiliando esse próximo e não incomodando, atrapalhando, né? Aí junto com a frase de baixo, né? Já estou pulando para de baixo, brincadeiras de mau gosto, brincadeiras sem tempo, sem momento, inapropriadas, né? Então, assim, tem pessoas que têm prazer em incomodar as outras pessoas, a gente sabe disso, a gente tem notícias disso, a gente tem relatos disso, né? De que há lares, há lugares, tem pessoas que têm prazer de provocar os outros, e esse não deveria ser o nosso objetivo, né? A gente está aqui para colaborar e não para atrapalhar. Os implicantes, né? Os implicantes. Cri-cris.
Sim, reclamões e que, enfim, tem pessoas que fazem de tudo para provocar mesmo o outro, né? A gente sabe que isso existe, infelizmente. É isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vou falar o seguinte, que as pessoas que vivem na mesma casa, né, ou então na mesma família e que eventualmente se encontrem, a gente sabe que a gente está aqui, que nem todo mundo é por afeto, né, que a gente tem também na nossa família os desafetos. Então, é por isso que eu acho que o que ela falou acontece, né, tem aquele que implica, tem aquele que é o esteio, então eu acho que são variações dessa nossa reencarnação naquela família, para a gente poder, e eu acho que nesses momentos a gente realmente, quem já tem um pouquinho mais de visão, tem que proceder de outra forma, mas quem não tem, eu acho que é nossa parte também compreender, né? Como falou lá em cima, a compreensão é uma coisa importante. Sim. Aqui entra muito aquela fala do Mateus do respeito, né? Que quando a gente tem o respeito, a gente vai buscar não incomodar, né? Vai respeitar o outro. Isso tem a ver com diálogo? Sim, para mim tem. Então, está marcado. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. Isso é sério, né? Isso é sério. E aí? A Aline que estava falando aí, já antecipando, né? Essas brincadeiras de mau gosto, eu concordo que entram nesse aspecto aqui do viver sem incomodar. Que essas brincadeiras de mau gosto, se a gente avaliar, elas vão incomodar mesmo, né? Não raro conduzem a desastre ou morte prematura. Como é que isso acontece, gente? O que André Luiz está querendo nos alertar aqui? A gente não sabe, com essa brincadeira, o quanto a gente está mexendo com aquela outra pessoa. Às vezes a pessoa está num momento mais frágil, então às vezes não suporta. Para, de repente, em outra ocasião, talvez não fosse fazer tanto estrago. Mas cada um tem o seu momento, está vivendo o seu tempo, as suas questões. Então a gente pode, de tanto alfinetar, acabando levar a pessoa a tomar uma atitude, né? Que depois não tem como voltar atrás. Eu acho que é muito sério isso, muito sério mesmo. Eu não estou dentro do outro para saber como é que ele está se sentindo no dia a dia ou naquele momento. Eu sei que tem muita gente que comete o suicídio e de repente não morre, e depois fala, eu me sentia muito oprimido na minha casa, estavam sempre me cobrando, e às vezes a pessoa não teve o tempo de dar aquela resposta que o pai ou a mãe quer, né? A gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que o amor é que é responsável por tudo, porque a gente tem que saber que existe um limite, mesmo eu sendo mãe ou sendo pai, vai voltar a palavra, respeito ao outro. O meu limite, o limite do outro, cada um tem o seu, né? Então, isso pode causar essa situação que está escrita aí. Existem brincadeiras que podem levar uma pessoa a ter um ataque cardíaco. Sabiam disso? Eu pensei nisso. Brincadeiras de mau gosto, aquele susto, né? Tem pessoas que gostam de dar susto, ou contar uma história assim de forma apreensiva, e a pessoa se assustar ou bastante, né, e passar mal. Contar, às vezes, né, a nível de brincadeira, contar que, ó, teu filho sofreu um desastre aí. A pessoa fica tão desesperada que ela tem um treco e morre mesmo. Sim. Ou, como Sheila lembrou, levar a brincadeira vai perturbando, né, vai incomodando a ponto da pessoa entrar em depressão e praticar o suicídio. Então, são coisas, não parece, mas são coisas muito sérias. Muito sérias. Tem a ver com diálogo? Sim. Para mim, sim. Todo mundo concorda? Sim. Então, vou marcar, hein? O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aí a gente volta aqui naquele texto do... Cadê?
Cadê o do trabalho? Aqui. Quem pratica o desperdício não reclama se chegar à penúria. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Não desperdiça, tem um trabalho digno, se controla, tem independência. Seria isso? Sim. Sim. Tem a ver com diálogo? Não. Vocês reparem que são outras tantas dicas para assim, a aplicação do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus dentro do lar. Trabalho digno, segundo os Espíritos nos falam, lá no Livro dos Espíritos, eles dizem que toda ocupação útil é trabalho. Então, se eu estiver ocupando a minha mente de forma útil, ocupando meus braços, minhas mãos de forma útil, eu crio para mim mesmo, né, uma proteção, porque minha mente está ocupada e não está vazia. Espíritos perturbadores não conseguem ter acesso a mim. Então, eu vivo de uma maneira mais independente, mais plena, além do aspecto material. Se eu trabalhar, né, e conseguir ganhos financeiros, eu vou ter uma independência financeira. Mas aqui nós podemos pensar também na independência espiritual, na independência emocional, em todos os tipos de independência possíveis, né, que a gente consegue ter trabalhando. Mais uma. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Quem quer comentar sobre isso? Eu cheguei a fazer um estudo, né, com a mocidade, e tinha uma pergunta, eu não vou me lembrar agora o número da pergunta, mas Kardec faz uma pergunta exatamente assim, né? E o espírito que na sua essência ele ainda é bruto, ele ainda é primitivo. Ele ainda é primitivo, né? Como pode ele escolher as suas provas? Como pode ele escolher sua vida, né? Aí a resposta do espírito é: Deus lhe supre a inexperiência, né? E nesse caso é o que diz, a criança ela tem que ser ajudada por sua inexperiência. Então os adultos estão lá para ajudarem as crianças, porque elas não têm consciência do que pode ocorrer com elas. Mas um adulto já viveu sua vida, ele já sabe as consequências dos seus atos, né? Muito bom. E são duas partes bem distintas, né? Ele não tira a responsabilidade dos pais, nos pais, ou eu gosto muito de colocar responsáveis pela criança, porque às vezes não são os pais. Às vezes quem é responsável pela criança são os avós, são tios, padrinhos, pode ser qualquer um, né? Hoje em dia nós temos essa variação de família, então a gente gosta de abranger dessa maneira. Os responsáveis pela criança são responsáveis, isso é obrigação de quem orienta, ele coloca bem claro. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis, né, como o Matheus lembrou, e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Importante essas diferenças, né? Muitas vezes a gente quer, num casal, né, o marido ou a esposa quer porque quer que o outro faça o que ela quer. Não, você tem que fazer dessa maneira. Mas por quê? Porque eu acho melhor. E não dá chance do outro ter as suas escolhas. E critica e bota para baixo. A gente sabe que muitos relacionamentos terminam por conta dessas coisas, mas eles não permitem as escolhas. E é importante que a gente permita as escolhas. A gente pode orientar, a gente pode dar ideia, pode conversar, pode mostrar revistas, teses, teorias, qualquer coisa assim, mostrando para a pessoa, olha, isso aqui existe, aquilo ali existe,
mas a gente precisa deixar que elas escolham, assim como nós gostamos de escolher. O Valfredo, lá na primeira frase ou segunda frase, ele trouxe alguns pontos da vida dele. Disse a ele que o texto iria abordar novamente aqueles pontos que ele estava falando, né? Exatamente esse parágrafo aqui, Valfredo, que eu estava fazendo referência, né? As pessoas não nos compreendem, as pessoas não pensam como nós, ou como a gente acha que elas deveriam pensar, a gente tem que respeitar a si mesmo. Elas já são adultas, né? Então a gente tem que dar a elas o direito de serem quem elas querem ser, mesmo quando a gente não concorda. Mas você está aí, Valfredo? Está congelado assim, não está, né? Mesmo quando a gente não concorda. Isso é bem complicado na vivência em família, eu sei, né? E existe essa frase, né? Ela traz muitas reflexões, porque muitas famílias erram nesse ponto. Erram quando os filhos eram pequenos, vão chegando à idade adulta, e os adultos continuam a querer determinar o que aquele jovem, quase adulto, deve ou não deve fazer, sem ouvir, muitas vezes, dele a sua opinião, o seu desejo. Pecam quando se reportam aos idosos, achando que o idoso já não tem mais capacidade de nada, e aí querem determinar o que o idoso vai fazer. Erram porque um adulto quer que o outro seja ao seu modo de ser, ao seu modelo, né? Então, aquilo que eu entendo que é o melhor, o outro tem que aceitar. E aí começam as confusões em família, os conflitos em família. Onde há o diálogo, tem que haver também a libertação do outro. Não posso pensar na existência do diálogo que aprisiona. Foi o que disse lá no início do texto, né? A família nunca será um lugar de aprisionamento. Então, o diálogo tem que ser libertador, né? Aqui, nesse caso, né, os adultos têm que ser respeitados. A esposa respeitar o seu marido nos seus pontos de vista, o marido respeitar a esposa, as outras pessoas da família se respeitarem. Não pensamos igual, então vamos chegar a um ponto comum através de que ferramenta que a gente vai usar para chegar a esse ponto comum? Diálogo. Não cheguei a um ponto comum, então vamos fazer alguma negociação. Alguém vai ceder alguma coisa agora, vai ganhar alguma coisa adiante. Tem que ser assim. Porque quando a gente parte para a imposição, a gente quebrou todas as regras do bem viver. Porque aquele que sofre a imposição agora, no futuro, talvez queira, por sua vez, impor também. Vai ficar uma mágoa, né? Tem a ver com diálogo isso? Sim. Tem? Tem. Tem. Sim. Acha? Então, vamos lá. Que legal. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Isso aqui deve ter sido escrito lá em 1940, né? Porque uma casa com 8 a 10 pessoas, né? 4, 5 filhos, só antigamente, né? Hoje em dia está uma redução. Ou então 2 famílias se unem, né? Às vezes os filhos vêm morar com os pais, aí fica grande assim, né? Mas não é o normal. Quem caiu? Alguém caiu, quem foi? Alda. Alda caiu. Tomara que não tenha se machucado, né? Então, vamos lá. Então, se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas, como é que a gente vai cuidar da humanidade que Jesus pede, né? Para a gente ser uma família universal, todos irmãos. Como vamos ser irmãos da família universal se entre a família, né, ou entre um grupo de 8 ou 10 pessoas, a gente ainda não consegue tolerar, entender, abençoar ou ser útil? Não vai rolar, Beth, não rola. Não vai rolar? Não. Como é que
a gente A humanidade a gente vai ficar devendo aí para a humanidade. Como é que a gente desenvolve Jesus. isso? Como é que a gente desenvolve isso dentro de nós? Qual é o principal veículo que nós temos que nos ajuda a desenvolver isso? Eu acho que a gente precisa se conhecer um pouco mais, sabe? Olhar um pouquinho mais para si, ver as suas condutas, como que você está no comportamento mediante... Eu tô vendo a minha conduta, eu tô achando que a minha conduta está certa, os outros é que estão errados, Sheila. Seria o diálogo, Beth? Gente... Mas como é que eu sei que o meu diálogo está bom e o do outro aqui está errado? Mas eu estudo. Estudo o quê? A doutrina do Cristo. Começando a melhorar. Então, qual é o nosso caminho? Qual é o nosso remédio? E Jesus, os exemplos, sabe? Começar a ver que eu não vim a passeio, que eu tenho compromissos, que eu estou aqui, que eu tenho missões, que eu tenho muita coisa para fazer, então, que o tempo urge, que eu já estou atrasada. Eu estudo o Evangelho de Jesus e coloco em prática, não adianta só estudar, é muito bonito nos livros. Nesse sentido que eu estou falando. Eu sei que se eu não pratico tudo que eu, na minha vida, aprendi e não pratiquei, não serviu de nada. Só serve se houver a prática. Mas é fácil assim colocar em prática, não é? Não, muito difícil. Você coloca um dia, no outro dia já errou de novo. Caramba. Não é assim? É só a Sheila que é assim? A Sheila, nossa senhora, está cheia de cabelo branco. Acho que só a Sheila que é assim, que tem essas dificuldades. Acho que mais ninguém tem. O que vocês acham? Ô, Sheila, se sair dar cabelo branco, olha a minha cabeça. Tá errando muito. Todo mundo passa por isso, né, gente? Nós todos sabemos o trabalho que dá essa transformação, esse autoconhecimento, essa prática do Evangelho necessária a cada dia em nossas vidas, né? Muito, muito. Só assim. É muito de si. Tem a ver com diálogo? Sim. Eu acho que se não for por esse caminho, não tem outro. Olha, esse gato está muito carente. Cuida dele. Opa, Alda. Alda. Oi. Caiu aí, Alda? Não, eu estava totalmente sem som, fui pedir ajuda à filha. Eu estou ouvindo, mas olha sem o diálogo acontecendo, né? Coisa boa. Diálogo aí, junto até a filha, muito bom. Deixa eu só falar para vocês aqui o nosso horário. Nós estamos agora com 16h30. Então, significa que nós temos que ir terminando aqui. 5 minutos. Não vamos fazer a outra parte. Tinha uma outra parte aqui, mas a gente não vai poder fazer. Vou falar dele rapidamente. E muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. O que isso quer dizer, gente? O que é esse a pretexto de homenagear? Isso quer dizer carência? Eu não entendi, não. Sinceramente, eu sou muito sincera. Eu matei por amor. Eu não tinha entendido. Eu amava muito. Por isso que eu matei. Que horror. Muito comum hoje em dia, né? Aquele suicídio de Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, o levar para atitudes erradas. Então, eu quero dizer que isso está muito na moda, né? Porque é feminicídio, é não sei o quê, porque eu amava muito e não sei o quê, aí vai lá e mata e pronto. Luciana, pega uma gata e mordendo. Alda? Nada, não é um gato aqui. Acho que isso é muita falta de diálogo. Não é possível, gente. Falta de diálogo ou muita falta de evangelho? Muita falta de diálogo, principalmente muita falta de valor, sabe? De valores que são tão importantes no nosso planeta. Não tem... Se a gente falar de diálogo aqui nesse pedaço, quando eu coloco assim, levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Isso aqui é falta de diálogo, excesso de diálogo?
O que é? Excesso de doideira, desculpa. Eu acho que esse já tem mais relação com a falta de conhecimento das leis divinas, né? Da lei do amor. Com certeza. Mateus. É isso aí, a falta do evangelho na vida da pessoa. Quando a gente tem evangelho, a gente sabe exatamente como homenagear sem criar crime ou suicídio. A gente só vai criar amor, né? Sim. Sim. Isso aí. Tem a ver com diálogo? Não. Não? Então, nosso texto ficou assim, ó, que bonitinho. Deixa eu diminuir aqui para vocês lerem, que gracinha que ficou. Ó, quase tudo tem a ver com diálogo. Certamente os outros grupos, quando falarem sobre como tornar a experiência doméstica mais proveitosa ou a evangelização da família, também vão achar tudo isso aqui a ver. Olha que legal. Que texto maravilhoso esse. Né? Que texto maravilhoso. Depois nós vamos colocar esse texto lá no grupo e esses três centros de interesse. E vocês tentem ler o texto encontrando a evangelização da família e encontrando como tornar a experiência doméstica mais proveitosa. Vocês vão ver que tudo tem a ver. Isso é muito legal. E como eu lembrei aqui, né, que isso aqui, qual é o nosso remédio mesmo? O evangelho. Evangelho. Vou tirar... Por que eu não consigo? Aqui. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar uma coisinha aqui. Não tem? A gente não botou a bula aqui, não? Só um instantinho, gente. Bula. Tá. Achei. A gente tinha um trabalhinho aqui para fazer, mas a gente vai só pensar nele, tá? Era o nome do remédio, qual é o nosso nome? Evangelho. Depois a gente tinha que fazer esse trabalho aqui de formar uma bula. Fazer a apresentação do remédio, sem cápsula, comprimido, gotas. Quais as precauções que a gente tem que ter com esse remédio? Qual é a composição química desse remédio? Os efeitos, quais são os efeitos colaterais do Evangelho? Quais são, gente, os efeitos colaterais do Evangelho? Você vai ter condições de contribuir muito mais na sua vida familiar, na sociedade, você estudando o Evangelho, fazendo culto no lar, usando o Evangelho, você se transforma, você faz a sua reforma íntima, à medida que você vai entendendo, né, tudo que Jesus trouxe para a gente, que esse é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aí. As indicações do Evangelho, quais são? Amor. Todas as indicações, né? Posologia, como é que a gente usa? Toda hora. Toda hora, muito bem. A cada segundo, vamos lá. Tem contraindicação? Não. Nenhuma. Temos que ter cuidados de utilização? Sim. Cuidados com o Evangelho? Qual é o cuidado? Não. Cuidado com o Evangelho, não. Nós temos que ter cuidado conosco mesmo, porque a gente estuda o Evangelho, daqui a pouco está fazendo a coisa errada, aí é com a gente mesmo que a gente tem que ter cuidado. Se a gente tiver superdose de Evangelho, o que a gente faz? Ai, Nossa Senhora, a gente vai conseguir se aproximar mais de Deus. Bota a tua voz aí, Alda. Liga o som. Aí, calma. Calma que eu me perdi de novo. Calma. E as advertências para o Evangelho, Mateus? Quais são? Nenhuma. Isso aí. A gente tinha que preencher isso aqui escrevendo, mas não deu tempo. A gente tinha que voltar lá para a nossa sala. Então, eu não sei como é que faz, Ricardo, você sabe? É só sair à direita, tem um botão azul escrito assim, ligue o Aí. É? botão azul, está no Azul. cantinho à direita.
Aí a gente Não é clica aqui vermelho. e vai ser levado lá para outra sala? Automaticamente. É Caso, no living room azul? olha Isso. só, se acontecer alguma coisa, vocês não forem para a sala inicial, vocês entrem no link de novo. Mas vai sim. Tá bom. Eu acho que a Alda tá no celular também. Aí, para quem tiver no celular, é sair lá em cima, né? Ah, tá. Eu acho Tá, que o nome se sair, não vai sair da sala toda. Então, ou a gente vai pro salas simultâneas, né? Vamos Mas lá, aí eu então. não tenho certeza. Evangelização da família, eu acho. Vamos seguir o que o Ricardo está orientando. Meu é living room. É que o nosso aqui não tem, no caso, o celular, esse living room. Não tem, então é sair. Deve ser. Eu vou clicar aqui, qualquer coisa eu entro no link de novo, vou informar vocês aqui. Faz isso. Você clica em sair, aí vai ter duas opções, sair da reunião e sair da sala simultânea. Então sai Aí da clica sala. na primeira ali, isso. Sai da sala. Isso. Entendeu, Alda? A Alda já saiu. Já. Falta você. Tá bom, tô indo. Chegando. Cadê a Alda? E eu acho que ela acabou saindo. Meu Deus do céu, meu medo é sempre a Aldinha. Veio todo mundo, veio o Alfredo. Falta um grupo ainda. A gente falta ainda o grupo do Acácio, da Nilza. Tá? A gente queria já aproveitar para vocês que estão aqui, para dizer para vocês não saírem do grupo correndo. A gente vai colocar o material lá. A gente vai colocar o material lá, então não sai correndo, espera um pouquinho. Tá? Do grupo de WhatsApp, né? Que você está falando, Karina. Isso, do WhatsApp. Vocês gostaram até aqui, gente? Muito bom. Me lembrou muito a dinâmica da Comema, né? Que a gente escolhe os grupos de interesse e a gente é direcionado às salas do grupo de interesse, né? Só para vocês saberem, os outros grupos estudaram os mesmos, todos os grupos estudaram o mesmo texto, tá? Nos subgrupos. As discussões, o enfoque é que ficou diferente, mas o texto era o mesmo. Nós achamos esse texto interessante não foi mera coincidência. Em função de serem dicas práticas para o dia a dia que o André Luiz estava trazendo. Alda conseguiu retornar, que bom. Não foi mera coincidência, né, Anderson? Não. É porque fazendo a divisão propicia que todo mundo participe mais, porque um grupo só muito grande, nem todo mundo vai conseguir falar no tempo. E entra nos grupos de interesse, né? O foco que a gente dá. Cristiane, você estava aí. Cheguei agora. Cláudia. Muita gente boa aqui. Eu me perdi, foi dar uma volta na outra sala e voltei. Chegou. Vou lá chamar o pessoal. É a maior volta, tem que sair e voltar de novo. Que bom. Eu acho que eu já cheguei, né, na sala. Já está na sala principal. Na sala principal? Está na sala principal. Aí, Nilza, cheguei. Eu escutei tu falando para mim apertar o livro e eu apertei. Tá? Aí conseguiu. Já tem 8 pessoas
tentando O Acácio está removendo lá da sala que nós estávamos a Luzinete, daqui a pouco eles estarão aqui. Aí, a Luzinete já chegou, o Acácio deve chegar também. O Acácio vai ser o último. É, porque ele estava removendo, estava dando uma... Ele vai apagar a luz. Pronto, ele chegou. Ele já chegou. Voltamos, Karina. Karina congelou. Não, é porque eu abri o vídeo da sensibilização no celular, funcionou e no computador deu erro. Eu tô... Como é que eu abri? Se quiser, eu tô com ele aberto. Já tá com ele aberto. Eu falei, como é que eu abri? Vi, não deu mensagem, agora deu mensagem. Gente, que bom a gente está aí chegando, né? Mas a gente, antes da gente ir, né, para término, a gente queria ouvir as considerações aí de cada grupo, né? Que a gente acredita que mesmo todos os grupos usaram o mesmo texto, mas a gente teve 3 focos diferentes. Então, a gente acredita que foi aí também enriquecedor. Então, eu queria aí que a turma que ficou com a qualidade do diálogo nos relacionamentos, né, contasse, né, foi Ricardo e Beth, né, contassem para a gente como é que foi essa experiência aí. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar o nosso texto, só para mostrar como é que ficou a marcação do que eles encontraram. Foi bem interessante. Constante. Opa! Não tanto. Dá para ver? Tá. Aqui já dá? Tá. Tá bom. Então, o nosso grupo percebeu, como não é para ler tudo, que isso tudo aqui tem a ver com diálogo. Foi fascinante, muito legal. E falei para eles depois prestarem atenção nos outros grupos para saber o que vai rolar. Então, tudo do texto, quase tudo, mais da metade, né? O grupo concordou que tem a ver com o diálogo, nessa experiência doméstica toda aqui que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante o diálogo e usar o nosso remedinho, que é o quê, gente? Quem é do grupo aí? Qual o nosso remédio? Evangelho. Isso. Evangelho. Então, o grupo concordou que é o Evangelho. Não deu tempo de fazer a bula, porque o TTT foi muito grande. Fizemos en passant, só falando rapidamente. E a nossa posologia é Evangelho o tempo todo. Muito bom! Vamos pegar aqui a letra B. Ricardo, quer complementar alguma coisa? Fala, Ricardo. Tá ótimo. Tá ótimo. No final, Karina, eu quero fazer uma pergunta ao grupo todo, tá? Mas espero Com terminar certeza. essa fase aí. Ó, a nossa parte, a gente usou, inclusive, a mesma marcação que o outro Não tem problema. É a melhor. A pergunta era como tornar a experiência doméstica mais proveitosa. E a gente percebeu que todos os itens eram importantes. E aí, olha lá. E aí a gente falou em superproteção, a gente foi falando também em sufocamento, nos preocupamos com a questão, discutimos muito a questão do cativeiro, do respeito no lar. E aí a gente viu que praticamente a gente pegou o texto todo também. Então, foi aí a mesma experiência. E em relação à nossa bula, a gente conseguiu fazer aí todo o roteirinho. A gente queria passar para vocês as nossas recomendações. Fala. O pessoal se animou e quis fazer todos os itens. Vamos fazer, Karina, vamos fazer. Então, a gente fez aí os... Então, vamos lá. Olha...
É o nó. Ih, não, aqui é o roteiro. Espera aí, compartilhou errado. Ai, 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 ai. Vamos lá. Bula tá aqui. Pronto. Então, olha, o roteiro é o nosso remédio ao evangelho, é um medicamento a ser usado no culto no lar, na prática diária, no cotidiano, com o próximo, com nós mesmos, sem distinção de idade, gênero, etnia, credo, etc. Use com sabedoria, discernimento, mas sem moderação. Pode usar à vontade. Composição química, a gente foi pensando amor, perdão, ensinamento, passagem evangélica, indulgência, benevolência. Efeito colateral, melhoria, aperfeiçoamento, evolução, aprimoramento e, consequentemente, a felicidade. Informações ao paciente, cumpra a risca. Relações medicamentosas, ele traz relacionamentos mais saudáveis. Indicações para todos os males e evolução. Possologia, quantas vezes for necessário. E aí o companheiro falou, é uso contínuo. Isso aí. Uso contínuo. E aí a gente pensou aqui, ok, não tem contraindicações, cuidado, pode ser utilizado no silêncio do coração, qualquer horário, nas reflexões pessoais, momento de oração, alegria, tristeza, gratidão. Advertência, é a bússola que levará à felicidade, não se desvie desse caminho. Superdosagem, né? A superdose poderá acelerar sua evolução e os males serão enfrentados com sabedoria. Então, até a superdosagem não é problema para a gente. Excelente. Muito bom, hein? A gente agora vai para o terceiro grupo, a evangelização da família. Acácio Nilza. Aqui a gente, o grupo selecionou alguns parágrafos, né, alguns pontos. Esse primeiro, que ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão, a gente são elementos, né, isso aí, que nos estruturam. Todos eles estruturam qualquer ser humano, né? A gente precisa ter esses elementos todos para a nossa vivência e exercitando, iniciando esse trabalho em nós mesmos, a gente leva para a família, né? Para o ambiente familiar, auxiliando a nossa melhoria e a de todos ali. A visão da parentela como um campo de aproximação também é outro elemento que o grupo viu que ajuda na nossa evangelização, ou seja, na nossa melhoria, se a gente entende esse fato, na família como um campo de aproximação, a gente tem a oportunidade de aprofundar e melhorar, criar, desenvolver os laços de afeto, né? E aí, dessa forma, a família vai auxiliar qualquer um a se construir como um ser humano melhor. Aprendendo a ouvir ou exercitando a audição dentro do grupo familiar, a gente está exercitando um princípio de respeito que nos possibilita pensar sobre e entender, né, o que o outro pensa, como ele vê o mundo, e assim, exercitando esse ato de ouvir, acabamos por levar ele também para a sociedade. E aí esse exemplo vai contaminando outras pessoas e a gente acaba também tendo a oportunidade de ser ouvido, né? Exercitando, dando primeiro esse passo de ouvir o outro. O lar, tendo o lar, ou fazendo do lar um ponto de repouso, de refazimento, e não simplesmente as preocupações, né? E que muitas vezes ocasionam brigas, esses filigranas, que muita gente se preocupa e fica brigando porque um dos membros da família não guarda a roupa direito, deixa a toalha molhada no banheiro, enfim.
se a gente vê a família, o lar, como esse ponto de repouso, de refazimento, a gente começa a saber distinguir o que é essencial para a nossa melhoria como ser humano e o que é mera aparência. A gente começa a distinguir o ser do parecer, para assim a gente auxiliar, né? Mutuamente. Em vez de a gente ficar brigando, a gente auxilia, a gente guarda a roupa e está orientando. Ó, você podia guardar, porque de repente a roupa aqui, a toalha em cima da cama, molha a cama, você vai deitar num lugar úmido. Enfim, a gente evolui, agindo dessa forma, e a gente também vai superando as nossas dificuldades uns dos outros. E marcamos também, no final do texto, esses 2 parágrafos, que é função, né, missão dos pais, orientar a formação espiritual e moral dos filhos, mas também a gente frisou, o grupo frisou que é essencial também não deixar de ouvir a criança, que é um espírito com a sua história que traz, muitas vezes traz essas informações, né? E essas contribuições muito boas para o grupo, para os pais, ajudando e tudo mais. E quando eles se tornam adultos, a gente tem que aprender também a respeitar, como pais, as escolhas, não querer que eles façam ou ajam do jeito que a gente acha melhor, a gente tem a visão da vida como a gente quer e não como eles entendem. E, por último, tolerar, entender e abençoar, ter esses procedimentos dentro de casa, no lar, faz com que a gente veja a família como esse local ideal de aprendizado, né? Onde a gente pode exercitar todos esses elementos e depois também a gente, fazendo isso em casa, a gente vai transferir isso para a sociedade. Tá? Foi isso. A gente não conseguiu fazer a bula, mas colocamos lá no grupo, quem quiser, o formulário para depois exercitar, né, em casa. Nós não fizemos a bula assim bonitinho como a Karina, o grupo da Karina. Karina não, o grupo da Karina. Mas falamos, discutimos, né, falamos dos itens e até iniciamos, mas o grupo, né, o Acácio, estava assim tão animado que eles foram logo na composição química, né? Estavam muito interessados na composição química, e aí nós falamos dos pontos de cada item de uma bula e sugerimos que façam em casa, e a Cássio ficou de colocar lá no grupo para eles terem... Já está lá. Já está, né? É isso aí. Ricardo? Karina, posso fazer uma pergunta aqui ao grupo? Claro. Eu coloquei para gravar todo esse evento, não cheguei a pegar o iniciozinho, esqueci de colocar, mas peguei praticamente todo o evento, né? Vocês nos autorizam a colocar na internet, no YouTube? Alguém aqui não autoriza? Sim. Alguém não autoriza, gente? Então, todos estão autorizando? Maravilha. Eu vou colocar depois lá no YouTube, tá? Meu computador deu problema, eu fugi e vim para o outro, tá? Aqui agora. O Ricardo, Karina, seria interessante colocar no canal do 15º Seu. A gente coloca. Eu passo depois para a Karina, ela coloca lá. Com certeza. Gente, a gente está aí se encaminhando para os nossos momentos finais, né? Tem a sensibilização agora. Isso. Só queria reforçar mais uma coisa antes da sensibilização. Nós vamos postar uma avaliação no grupo de WhatsApp. Então, não saiam correndo, porque a gente posta os materiais, pediram a página para a gente também, né, do livro
que a gente trabalhou no centro de interesse, a gente vai postar a pasta, vai postar a avaliação, depois de todo o material, preencher a avaliação, aí vocês podem sair para comparecer em 2023, tá? Se afasta só um pouquinho, tá? Quer que eu compartilhe? Quero, meu amigo. Então, vamos lá. O som caiu, né? Ah, tá ali. Cadê meu mouse? Meu mouse agora. Peraí. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergues o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te a escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus, na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Do livro Mãos Unidas pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Beth? Então, meus amigos, estamos aqui no nosso encerramento. Queremos agradecer, né, a presença de todos vocês, daqueles que tiveram que sair aí no meio do trabalho. Quero fazer assim um pedido, né, que eu fiz no grupo que nós ficamos, né, da experiência doméstica, em que nós pegamos praticamente todo o texto, tinha a ver com experiência doméstica. E pelo que observamos, eu falei isso no grupo, quando vocês pegarem o texto e tentarem ver sobre evangelização na família e sobre, esqueci o segundo, da Karina, qual é o teu? O trabalho, né? Vocês vão ver que o texto também ficou bem marcado, né? Eles encontraram muitas coisas. Por quê? Porque o evangelho é assim, gente. Jesus, ele engloba tudo. Tudo que nós tivermos dentro de nós, de necessidades, o evangelho vai suprir. Por isso ele é esse remédio. E nós precisamos aproveitar esse remédio em nossas vidas, trazendo para a nossa família principalmente. Porque é da família que saem as pessoas que vão para a sociedade. E é assim que a sociedade vai melhorar. Encontrando nas famílias estruturadas através do evangelho
esse equilíbrio, essa ordem, esse amor, esse carinho por todos os outros irmãos. Então, vamos exercitar isso, buscar esse trabalho dentro de nós e levar esse exemplo para aqueles com quem nós convivemos. E, em fevereiro, teremos o ENEF. E queremos convidar vocês todos também a participarem do ENEF, né? Infelizmente, o Núcleo Meyer 1 não vai realizar o ENEF esse ano, mas nós temos o Meyer 2 e temos o Abolição realizando assim a pleno vapor. Então, vamos nos inscrever nesses grupos e participar do ENEF. Durante os 4 dias de carnaval, né, teremos assim, uma tarde belíssima, maior do que essa que nós tivemos aqui, que aqui foi uma correria, é sempre uma correria, né? Então, nesses grupos, vamos assim, estudar mais sobre família, aprender mais sobre convivência em família e buscar, né, esse Jesus maravilhoso e colocá-lo cada vez mais em nossas vidas. Muito obrigada pela participação de todos. Vamos ficar sempre com Deus. Quem vai fazer a nossa prece? Eu mesma faço a prece? Vamos fazer a prece. Graças a Deus. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, queremos agradecer por esse encontro belíssimo, de muita troca, de respeito, palavra muito usada no grupo. Aproveitar esses momentos, Senhor, de luz, nessa tarde maravilhosa. E queremos aproveitar também, Senhor, para continuarmos estudando cada vez mais o Teu Evangelho, para nos melhorarmos e levarmos esse Evangelho a todas as pessoas com quem estivermos. Que a Tua paz, a Tua luz esteja conosco, agora e sempre, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijos em todos vocês. Graças e a a avaliação Deus. chega. Avaliação, não esqueçam. Isso, vamos tirar só uma fotinha, desligando a câmera, fazendo aquele sorriso especial numa tela só. Lindos, todos podem ligar a câmera, não é desligar, é ligar. Ligar. Margarete, liga aí rapidinho. Ângela. E eu estou postando a avaliação agora no grupo de Zap para que todos vocês possam, né, dar aí a Margarete, Paulo Roberto. E o Galaxy 01. Isso, Sheila, o Evangelho. Isso, falta só o Paulo Roberto e o Galaxy 0. Aê! Agora aquele momento, Chico Xavier, sorriso. Retirei aqui um print, muito bom. Obrigada a todos vocês. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Bom Deus. Fiquem todos com Deus. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde.